Galerinha, boa noite, né? Ou boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de arte, tá bom, pessoal? Lembra que nós estávamos falando sobre as tradições, né? As tradições são os conjuntos de arte rupestre. Então você vai ter aí vários tipos de tradições que nós falamos na aula passada. Nós falamos de 3, faltam mais 5, certo? Então você vai ver a tradição de Planalto, que nós não falamos ainda, tradição litorânea, catarinense, tradição meridional, tradição geométrica, tradição amazônica. Pessoal, vocês vão dar uma lidinha nisso aí, mas não precisam se preocupar em relação a saber todas as características, certo? Até porque ninguém aqui é arqueólogo para saber de tudo isso, certo? Então você pode ver a figura e ver mais ou menos como é que funciona cada coisa, mas o que eu quero que vocês entendam é o conceito, pessoal, que está em volta aqui da tradição, certo? Tradição é um conjunto de pinturas. Então, por exemplo, a tradição geométrica, né? Por que tem esse nome, professor? Porque é um conjunto de pinturas em formas geométricas. A tradição amazônica, quando você pega determinada região, que é a região amazônica, você vai ter um tipo de pintura específico. Então, se você entende isso, que uma tradição é um conjunto de pinturas rupestres, sabendo que isso é tradição, isso já é muito importante para a gente, ok? Vamos lá. E aí nós vamos passar agora, pessoal, para a aula de hoje, que é a arte africana. A arte africana, muitas vezes, acaba não nos chamando a atenção ou passa despercebida. A gente pensa que nunca viu uma arte africana. Mas, galera, quem aqui já assistiu ou já jogou, né? É muito comum os meninos jogarem, né? Crash, que é uma raposa, né? Era muito comum quando era criança, ter no Play 1, Play 2, Crash Corrida. Ele tem um poder, e o poder que ele bota, pessoal, é uma máscara. Que é uma máscara o quê, professor? Máscara africana, certo? E aí nós temos que entender, pessoal, que é uma cultura diferente da nossa. Vão ter vários significados diferentes dos nossos significados. E, pessoal, vamos lá, mais uma vez. Foi na África que surgiu o primeiro homem. Então, os povos mais antigos da Terra se encontram na África, né? Ou se encontravam na África. Então, a tradição que eles possuem, a arte que eles fazem, o que eles faziam, é algo impressionante, algo muito antigo que vale a pena a gente estudar. Ok? Vamos lá. Artes visuais africanas primitivas. Na arte africana, um objeto não era feito para ser visto aos moldes da arte europeia. Vamos lá, galera. Quando nós começamos a estudar o que nós chamamos de vanguardas, escolas de arte, né? Futuramente vocês vão ver tudo isso, vão ver o cubismo, vão ver o surrealismo, dadaísmo, vocês vão ver expressionismo, Daebrook, vocês vão ver vários tipos de arte, várias escolas, neoclassicismo. E galera, quando você pega todo esse tipo de arte, pessoal, a grande maioria delas nasceram onde, professor? Na Europa, certo? A grande maioria delas nasceram na Europa. E essa forma de arte, ela era feita para ser vista como arte, entendeu? Então os europeus faziam algumas artes, pessoal, para serem reconhecidos como artistas, para mostrar o quanto eles sabiam pintar, alguns para criticar um governo, alguns para falar sobre política, outros para mostrar a beleza da mulher. Então você vai ter aqui, na concepção europeia, a arte era feita para ser arte, certo? Quando você pega, galera, a arte africana, não. As pessoas não faziam essa arte com o intuito de serem artistas. Olha aqui como a minha arte é bela, como ela é bonita, como ela é sensacional. Não. Os africanos, né, essas artes visuais africanas, elas eram elaboradas não para ser visto como arte, como os europeus viam,
certo? Essas obras, né, elas serviam mais como se fossem rituais, uma representatividade, certo? Essas esculturas que eles faziam, pinturas, era algo do cotidiano, era algo que estava intrínseco no próprio povo africano, certo? Por exemplo, quando você pega a arte europeia, pessoal, você vai ter uma divisão clara entre o que é material, que é físico, e o que é imaterial, a alma, o espírito, demônios e tudo mais. Quando você pega na arte africana, não vai existir essa separação. E aqui nós vamos ter vários problemas. Por quê, professor? Porque algumas vezes os objetos artísticos, né, da África eram levados para a Europa e na África aquele determinado objeto representava uma coisa, mas para o europeu era o demônio, era o Satanás, era uma coisa ruim, era uma praga. Ou seja, a arte africana era tirada de contexto e a arte africana era vista como uma coisa ruim. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu era criança, certo? Eu estava brincando, eu e meu primo, e na calça nós vimos uma acarranca. Depois você pesquisa uma acarranca. É como se fosse uma estatuazinha de madeira, né, que é muito comum, é muito parecido com objetos africanos, uma acarranca. E pessoal, como nós não tínhamos o contexto da fabricação do objeto, nós não sabíamos o significado, nós pensávamos que era o quê? Coisa do diabo. Foi o que a gente fez, jogou fora. Certo? Depois vocês veem para que servia uma acarranca. Então, quando a gente tira um objeto de contexto, a gente acaba falando que o objeto é feio, que é aquilo, que é isso, sendo que para a cultura que fabricou aquele objeto, que fez aquela arte, é algo belo, é algo honroso e vai ter um outro significado totalmente diferente. Mas lembrem, os objetos africanos, a arte africana, não tinha a intenção de mostrar o que é belo, não, certo? Tinha toda uma questão, certo? Ritualística, de ritual. Olha essa imagem aí, galera. Essa imagem aí é do povo Songye, né? Que é um povo africano, ali da África Central, que hoje essa estátua, galera, está lá nos Estados Unidos, certo? O que foi que fizeram com essa arte aí? Bateram um raio-x. Esse mesmo raio-x que a gente faz quando tá com o braço quebrado, tem algum problema, tá com dor, e bate o raio-x, fizeram nessa estátua. E galera, o que tinha dentro dessa estátua, professor? Olha aí, foram encontrar dentro da estátua argila, algumas ervas, certo? Cinzas de árvores queimadas, né? E um pedaço de carne humana, certo? Vamos lá. Então observe aqui que essa estátua ela foi utilizada em um ritual, certo? Foi um ritual. E aí mais uma vez, essa arte aí africana não tinha um interesse como a arte europeia de mostrar a beleza não. A arte africana era muito voltada para a questão ritualística, certo? Isso é muito importante. A gente vai perceber que essas artes muitas vezes representavam os ancestrais daquele povo, certo? Então, assim, isso é muito importante, pessoal. Vamos lá. Passei demais. Olha aqui. Representação dos ancestrais. É muito comum, pessoal, você ver na arte africana, esses povos, eles têm muito orgulho dos seus ancestrais, né? Então eles, de alguma forma, eles reproduziam na arte, certo? Esse apreço, essa honra de ter um ancestral, então eles fazem isso na arte. Vamos lá, ó. A ancestralidade era muito comum, não falei agora. Quanto mais antigo era o ancestral, maior força ele tinha para esse povo. Essa ancestralidade era representada com frequência nas formas artísticas. Pessoal, não sei se dá para perceber nessa primeira foto aqui de uma mulher. Olhem o umbigo dessa mulher. É um umbigo bem grande, né? Umbigo para fora. Professor, isso significa alguma coisa? Sim, pessoal. O umbigo, por que eles faziam muitas artes com a pessoa com um umbigo grande?
para mostrar justamente essa ancestralidade. Que eles vieram de uma pessoa muito conhecida, uma pessoa famosa, ou de alguém que eles admiravam muito. E uma outra forma de eles reproduzirem essa ancestralidade, galera, olha aí, ó. Nessa segunda imagem você vai ver uma pessoa em cima da outra. É como se formasse, essa descendeu da de cima, que da de cima descendeu da outra de cima, e assim vai. Então essa questão de ancestralidade para eles é muito importante. Saber de quem você era pai, do pai. Professor, por que isso era importante? Por quê? Porque, por exemplo, hoje, se eu perguntar para Emanuela Jennifer, como é o nome da tua tataravó? Eu acho que a Jennifer não vai saber. Eu acho que nem a mãe da Jennifer vai conseguir lembrar. Se eu perguntar, Israel, como é chamado o pai do pai, do teu pai, do teu pai, do teu pai, até a 6ª geração? Ele não vai lembrar. Eu acho que ele não sabe nem o nome do tataravô dele. Por quê? Porque para a gente não é importante. Mas para essas pessoas, por que era importante eles saberem os ancestrais deles? Seus tataravós, bisavós, várias gerações para trás. Olha aqui. O povo africano, galera, eles eram reunidos, certo? Em impérios. Então, alguns impérios eles eram inimigos, mas tinham alguns que eram amigos, que eram aliados. Então, vamos supor que chega numa tribo onde nós temos a tribo da família da Beatriz e a tribo da família da Emanuela Jennifer. As duas são aliadas, certo? O que vai acontecer? Vamos supor que o pai da Bia estava lutando, estava passando sufoco, aí o pai da Emanuela Jennifer vai lá e ajuda o pai da Bia. Aí ele, cara, muito obrigado e tudo mais, vamos lá, vamos continuar e tudo mais. Por que é importante a ancestralidade, galera? Se passar 100 anos, vamos supor, passam 100 anos, e aí chega um cara e fala o seguinte, cara, é o seguinte, eu tô passando necessidade, tem como você me ajudar? Aí o cara fala assim, ó, olha, você é filho de quem? Quem é o seu ancestral? Aí ele vai falar, fulaninho de tal. Ah, cara, o fulaninho de tal ajudou o meu ancestral quando ele estava em uma guerra. Então eu vou lhe dar um pedaço de terra, vou lhe dar um terreno. Então, pessoal, é muito comum na África isso acontecer, na África e também no Oriente Médio. Por quê? Porque pode ser que o meu ancestral tenha ajudado o ancestral do meu amigo. Ou o ancestral do meu amigo tenha ajudado o meu ancestral. Então isso era muito comum, para eles era muito importante manter essa questão da ancestralidade. Ok? Vamos lá. A arte africana chegou à Europa distorcida. Esse é o grande problema. Talvez hoje, se você pegar algumas imagens da África, você tenha medo, você fale que é coisa do diabo, que é coisa do demônio. Por quê? Porque está fora do contexto, pessoal. Certo? Está totalmente fora do contexto. Aí você fala, professor, o senhor mostrou a imagem aí que tinha essa estátua, certo? Que tinha carne humana dentro no ritual. Olha aí, coisa mais macabra, coisa demoníaca. Pessoal, o engraçado é que nós assistimos o filme do Thor, né? Adora Thor, né? Loiro, forte, com martelo e tudo mais. Galera, Thor era um deus nórdico, certo? Onde as pessoas sacrificavam crianças para Thor. Entenderam aí qual é a jogada? A questão, pessoal, é que a gente não sabe o contexto e acaba julgando de forma errada. E Thor não é loiro, bonito e forte como Brad Pitt, não, viu? Thor era, na mitologia nórdica, um cara gordo, ruivo e muito feio. Certo? Então, mais uma vez, nós fazemos uma distorção por não conhecer a cultura do outro. Olha aí, ó. Gabinetes de curiosidade. Gabinetes de curiosidade. Vamos lá. Foram levados para a Europa vários objetos, certo? Vários objetos da África. Passou a ser chamado de arte africana um conjunto de objetos levados da África para a Europa que foram escolhidos segundo critérios de interesses pessoais. Então o cara ia até a África, acho isso daqui bonitinho.
Vou levar esse. Não, eu achei daqui mais ou menos, vou levar esse daqui. O cara nem perguntava qual era a história por trás dessas estátuas, dessas pinturas. Ele levava porque ele gostava, porque ele achou bonito, mas não tinha nada por trás da história. Vou dar um exemplo muito macabro aqui. Quem já assistiu aqui a Annabelle, espero que nenhum de vocês tenha assistido, porque vocês são crianças e não podem, né? Vamos lá. Mas quando você olha a Annabelle, você vê uma boneca. O que é que tem de mal na boneca, né? Mas a pessoa comprou a boneca sem saber a história que havia por trás dessa boneca. E aí achou a boneca bonita, né? Também o Chuck também foi assim. Levou a boneca pra casa e teve todo aquele problema doido, né? A boneca querer matar e não sei o que, e tá possuída e tudo mais. É quase a mesma coisa, galera, com essa arte africana. O cara, eu achei bonito, não sabia da história por trás, ou não via, não reconhecia, levava porque achava esquisito, e lá achava a arte feia, demoníaca, mal elaborada, sem pegar o contexto em que aquela arte foi criada e distorcia toda aquela arte africana. As obras da arte foram interpretadas de forma errada, né? Porque, mais uma vez, os africanos eles não separavam o espiritual do material. Os europeus, os cristãos, separavam. Então, às vezes, os africanos estavam querendo, pessoal, compartilhar uma ideia espiritual de um xamã ou de um espírito. Aí o pessoal da África não entendia, olha, coisa feia, coisa macabra, coisa ridícula, interpretando erroneamente, então, a arte africana, certo? Galerinha, então é isso, ficamos por aqui hoje. Você vai fazer a atividade da página 160 e 161. Galera, como é uma aula muito corrida, eu peço que vocês leiam o capítulo do livro, marquem as coisas mais importantes, porque eu vou marcar uma aula com vocês, uma aula para a semana que vem, uma aula online também, para a gente reforçar algumas coisas, verem o que vocês têm mais dificuldade, o que vocês estão mais entendendo ou menos entendendo. Tá bom, galera? Então é isso. Abraço a todos e até a próxima.